Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, não vem do excesso de tarefas e nem do tempo que passou. Ele nasce quando você passa tempo demais tentando se manter firme por dentro, tentando não cair, tentando entender tudo, tentando reagir do jeito certo. É um cansaço silencioso, que não chama atenção, mas que vai ocupando espaço. Você continua funcionando, continua indo, continua respondendo, mas algo em você já não acompanha mais o ritmo. E talvez o mais cansativo não seja o que está acontecendo, mas a sensação constante de que você precisa estar pronto o tempo todo. Como se pausar fosse perigoso, como se parar fosse sinônimo de perder algo importante. Você se acostumou a lutar. Lutar contra pensamentos, lutar contra emoções, lutar contra o tempo, lutar contra o que não saiu como o esperado. E no começo isso parece força, parece maturidade, parece controle, mas chega um ponto em que essa luta deixa de proteger e começa a consumir. Quanto mais você tenta segurar tudo, mais pesado fica. Quanto mais tenta dar conta de tudo agora, menos espaço sobra para simplesmente existir. E talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas nem tudo que pesa precisa ser resolvido imediatamente. Algumas coisas só pedem pausa, não resposta. O descanso verdadeiro não acontece quando tudo se resolve, quando a vida finalmente entra nos trilhos, ou quando você sente que venceu alguma batalha. O descanso mais profundo acontece quando você aceita que não precisa lutar o tempo inteiro, quando você percebe que pode soltar por alguns instantes sem que o mundo desmorone, quando entende que ficar em silêncio por dentro não é abandono, é cuidado. Existe um tipo de alívio que surge quando você para de se cobrar explicações para tudo o que sente, quando para de exigir clareza imediata da própria vida. Talvez você tenha passado tempo demais tentando manter tudo sob controle. As emoções que surgem sem aviso, as decisões que parecem urgentes, as expectativas que os outros colocam sobre você e até aquelas que você mesmo criou. E quanto mais tenta organizar tudo à força, mais confuso tudo parece ficar. A vida não responde bem quando é pressionada o tempo inteiro. Ela responde melhor quando encontra espaço. E espaço só existe quando você para de empurrar, de acelerar, de exigir que tudo faça sentido agora. Existe um silêncio interno que aparece quando você decide não reagir a cada pensamento. Não é vazio, não é indiferença, não é desistência, é espaço. Espaço para sentir sem corrigir, para respirar sem justificar, para existir sem precisar se explicar. Nesse espaço, as coisas começam a se reorganizar de um jeito que a força nunca conseguiu. Não porque você fez algo diferente, mas porque finalmente parou de atrapalhar o próprio processo tentando controlar tudo. A vida não exige pressa o tempo todo. Quem exige é o medo. Medo de ficar para trás, medo de perder oportunidades, medo de não ser suficiente, medo de não dar conta. Mas observe com calma o que realmente acontece quando você para de lutar por alguns minutos. Nada desmorona e nada acaba. Nada te abandona. O mundo continua acontecendo e pela primeira vez em muito tempo, você continua junto com ele, sem correr atrás, sem tentar alcançar, apenas presente. Talvez esse seja o descanso que você estava procurando e não sabia nomear. Não o descanso do sono ou das férias, mas o descanso de não precisar se defender de si mesmo, de não precisar provar força o tempo inteiro, de não precisar estar certo, lúcido ou produtivo o tempo todo. Estar cansado não significa que você falhou, significa apenas que você é humano. E humanos não foram feitos para carregar tudo sozinhos, o tempo inteiro, sem pausa,
Quando esse vídeo terminar, se puder, não levante imediatamente. Não abra outra coisa. Não procure outro estímulo. Fique alguns segundos em silêncio, não para pensar, não para resolver, não para entender, apenas fique. Às vezes, isso já é o suficiente para algo dentro de você se reorganizar sem esforço. Esse é o começo do novo ciclo. Não mais luta, mas presença. Se esse vídeo ficou com você, mesmo depois de acabar, ele já cumpriu o papel. Esse canal não é para ser consumido em sequência. É para ser encontrado nos momentos certos. Inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que talvez esteja precisando reorganizar seu interior. Volte quando precisar.